Você parou. No meio de tudo, das decisões que não fecham, dos caminhos que não aparecem, das noites em que você deita cansado, mas a mente não para, você parou. E isso não foi por acaso. Porque hoje, neste exato dia, Deus tem uma palavra para você. Não amanhã. Não quando você resolver tudo. Não quando você se sentir pronto. Hoje. Fica comigo. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar a direção da sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão importante, com paz total? Sem medo. Sem dúvida. Sem aquela angústia que aperta o peito. Sem ter que perguntar para todo mundo ao redor o que você deveria fazer. Sem ficar procurando um sinal, esperando uma confirmação que parece nunca chegar. Quando foi a última vez? Se você demorou para responder, é porque você está exatamente onde eu imaginei que você estaria. Numa encruzilhada. Não o tipo desesperado. O tipo que dói mais ainda. O de quem está tentando fazer certo, e já não sabe mais o que é certo. Você ora, mas a resposta parece não vir. Você busca, mas o caminho continua fechado. Você espera, mas as semanas passam e a clareza não aparece. E no fundo, uma pergunta não para de voltar. Deus, onde é que o Senhor quer que eu vá? Então tem direção para mim hoje? Como eu ouço isso? A resposta vem, mas ainda não. Antes de continuar, escreve nos comentários: Senhor, eu preciso da tua direção hoje. Não é ritual. É declaração de fé. Oramos por cada nome que aparece aqui, sem exceção. Agora eu quero te contar o que está acontecendo com você. E não é fraqueza. Não é falta de fé. Não é castigo. É um convite. Porque Deus não te colocou nessa encruzilhada para te abandonar nela. Ele te colocou ali para falar com você. O problema é que você está tão ocupado tentando escolher o caminho certo, que esqueceu de ouvir quem conhece todos os caminhos. E hoje isso vai mudar. Existe uma coisa que ninguém te conta sobre os momentos de perda de direção. Eles são os momentos favoritos de Deus. Não porque Ele gosta de ver você sofrer, mas porque é só quando você não sabe mais o caminho, que você para de seguir os seus próprios passos, e começa a seguir os dele. Pensa comigo em Moisés. Esse homem tinha tudo. Príncipe do Egito. Educado na corte de Faraó. Poder. Prestígio. Futuro garantido. E num único dia, perdeu tudo. Fugiu para o deserto. 40 anos. Não meses. Anos. Décadas inteiras de silêncio. De príncipe virou pastor de ovelhas no meio do nada. Sem missão. Sem título. Sem plano. Sem saber que Deus estava usando cada um daqueles dias de deserto para preparar o libertador de uma nação inteira. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, e o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Êxodo 3:1-2 repara no detalhe. Deus não esperou Moisés estar em Jerusalém. Não esperou ele estar num templo, num lugar sagrado, num momento glorioso. Ele apareceu no meio de um dia comum, pastoreando ovelhas. Poeira no rosto, cansaço nas costas, no lugar que parecia o fim de qualquer história relevante. E a voz disse: tira a sandália. O lugar onde tu estás é Terra Santa. Terra Santa. O deserto era a Terra Santa. Aquele lugar que Moisés achava que era o fracasso, era o solo onde Deus estava. E aqui está o que isso significa para você hoje. O lugar onde você está agora. A confusão, a dúvida, o silêncio, não é o lugar onde Deus está ausente. É o lugar onde Ele está te chamando. Você pode estar no seu deserto pessoal agora. Uma relação que não funcionou. Um projeto que desmoronou. Uma porta que fechou sem explicação. Um silêncio de Deus que parece não ter fim. Tira a sandália. Porque onde você está agora é Terra Santa. E Deus está prestes a falar. Mas por que Deus deixa a gente passar pelo deserto? Por que não fala logo? Segura essa resposta. Agora preciso te dizer algo. E vai ser verdade. Não é julgamento, é cuidado.
A maioria das pessoas não está sem direção porque Deus está em silêncio. Está sem direção porque aprendeu a orar com o coração fechado. Pede direção, mas já decidiu o que quer ouvir. Busca confirmação, mas só aceita a confirmação que encaixa nos planos dela. Ora pela vontade de Deus, mas resiste quando essa vontade contraria a própria. E aí, quando Deus fala, a pessoa não reconhece a voz. Porque a direção de Deus raramente parece o que a gente imagina. Ela não vem como um mapa completo. Ela vem como um próximo passo. Uma paz estranha sobre uma decisão que parecia arriscada. Uma porta que você não tinha planejado abrir. Um versículo que continua voltando sem que você entenda por quê. Há um problema ainda mais profundo. A Bíblia descreve como Elias, um dos maiores profetas da história, fez fogo cair do céu, enfrentou 450 profetas de Baal sozinho, viu milagres absurdos. E logo depois, foi encontrado debaixo de uma árvore no deserto, pedindo para morrer. Basta, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que os meus pais. Você percebe? O mesmo homem que viu o fogo de Deus cair do céu, entrou em colapso espiritual. E sabe o que Deus fez? Não repreendeu. Não exigiu fé imediata. Enviou um anjo, com pão e água, e disse: levanta e come, porque o caminho será longo. Deus não pediu que Elias fosse forte primeiro. Ele alimentou Elias primeiro. Porque às vezes o que a gente precisa não é de um sermão. É de alimento. É de descanso. É de toque. E depois, só depois, Deus perguntou: que fazes aqui, Elias? E foi no sussurro de uma voz tranquila, não no vento, não no terremoto, não no fogo, que Deus deu a direção. Depois do fogo, uma voz tranquila e delicada. Quando Elias a ouviu, cobriu o rosto com um manto. 1 Reis 19:12 Deus fala em sussurros. E quem vive em modo de urgência, de ansiedade, de barulho interno, não consegue ouvir sussurros. É por isso que o deserto de Moisés era necessário. É por isso que a cova de Elias era o lugar onde Deus ia encontrá-lo. É por isso que o seu silêncio agora pode ser o momento mais fértil da sua jornada. Agora eu preciso te falar sobre um homem que se tornou o pai da fé. Não porque tinha tudo certo, mas porque obedeceu sem entender. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8 Partiu sem saber para onde ia. Deixa isso pousar. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, dos teus parentes, da casa do teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Não, aqui está o mapa completo. Não, aqui estão os 10 passos do processo. Não, quando você chegar lá, vai ser assim e assim. Só, vai. E enquanto você for, eu vou te mostrando. E Abraão foi. Com 75 anos. Deixou tudo que era familiar. Foi para uma terra que ele nunca tinha visto, cujo nome ele nem sabia ainda. E sabe o que é mais impressionante nisso? O destino que Deus tinha para Abraão era infinitamente maior do que qualquer coisa que ele teria imaginado se tivesse ficado em Harã. Uma nação inteira. Uma aliança eterna. Uma promessa que atravessaria milênios. Nada disso caberia na mente de Abraão enquanto ele fazia as malas. E é exatamente por isso que Deus não mostrou tudo de uma vez. Não por crueldade, mas porque o destino que Ele tem para você também não cabe na sua mente agora. Se Deus te mostrasse hoje o tamanho do que está reservado para a sua vida, você não acreditaria. Ou ficaria paralisado de medo. Ou tentaria chegar lá pelos seus próprios meios e estragaria tudo. Por isso Ele dá um passo de cada vez. Por isso a direção vem em porções. Não porque Deus está escondendo, mas porque Ele está te protegendo do tamanho da promessa, até que você esteja pronto para sustentá-la. Então o que eu faço agora? Como eu dou o próximo passo sem saber o destino? Estamos chegando lá, mas Abraão também não foi isento de tensão. Houve momentos em que a promessa parecia impossível. 100 anos. Sara com 90. Sem filhos. Sem herança visível. A carne dizia:
acabou. A lógica dizia: desiste. Os anos diziam: tarde demais. Mas a palavra de Deus dizia: assim será a tua descendência. E Abraão creu. Não porque era fácil. Não porque fazia sentido. Não porque ele não tinha dúvidas. Ele creu porque aprendeu que a fidelidade de Deus é maior que qualquer circunstância. E Isaque nasceu no tempo de Deus, não no tempo de Abraão. Então o que é que Deus quer te dar hoje? Não é necessariamente a resposta que você quer ouvir. Não é o fim de todas as perguntas. Não é o mapa completo do futuro. Ele quer te dar Ele mesmo. Presença, não plano. Companheirismo, não certeza. Força para o próximo passo, não visão do destino final. E isso é mais do que suficiente. Porque quando você tem a presença de Deus, o caminho se revela enquanto você anda, não antes. Enquanto você caminha. Jesus, na noite mais sombria da sua história terrena, no jardim do Getsêmani, horas antes da cruz, orou 3 vezes a mesma oração: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Não como eu quero, como tu queres. Essa é a oração que destrava a direção de Deus. Não é a oração de quem entendeu tudo. É a oração de quem escolheu confiar mais do que controlar. E você sabe o que aconteceu logo depois que Jesus orou assim? Um anjo veio do céu e o fortaleceu. O caminho não mudou. A cruz não desapareceu. Mas ele recebeu força para caminhar nele. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Talvez ele não vá remover o desafio. Mas ele vai te dar tudo o que você precisa para atravessá-lo. Com um propósito. Com paz. Com a certeza de que você não está sozinho. Agora preciso te perguntar algo com sinceridade. Se você está pedindo direção a Deus, mas continua tomando decisões baseado no medo do que as pessoas vão pensar, buscando aprovação humana antes de obedecer ao que o Espírito está apontando, esperando certeza absoluta antes de dar qualquer passo de fé, você não está esperando a direção de Deus. Você está resistindo a ela. Deus já está te mostrando, através daquela paz estranha sobre uma decisão que parece arriscada. Através daquele versículo que não sai da sua cabeça faz dias. Através daquele desejo que não morre, não importa o quanto você tente ignorar. A questão não é: Deus está falando. A questão é: você está pronto para obedecer o que já foi dito. Há um princípio espiritual que poucos conhecem. Deus não revela o segundo passo para quem está parado no primeiro. Você quer saber o que Deus tem para o seu amanhã? Obedece o que Ele já te disse hoje. Aquela conversa difícil que você está adiando. Aquela decisão que você sabe no espírito que precisa ser tomada. Aquela rendição que você tem resistido. Quando você der esse passo, o céu vai se mover. Não porque você foi perfeito, mas porque você foi obediente. Vamos fazer algo agora. Juntos. Coloca a mão no peito se puder. Respira fundo. E ora comigo agora, em silêncio ou em voz alta, não importa. Senhor, hoje eu paro de tentar entender tudo antes de obedecer. Confesso que às vezes prefiro o controle à confiança. Que prefiro esperar pela certeza a caminhar pela fé. Mas hoje eu escolho diferente. Não como eu quero. Como tu queres. Mostra-me o próximo passo. Só o próximo. Eu não preciso ver o destino inteiro. Só precisa saber que o Senhor vai estar comigo enquanto eu caminho. Renova a minha força. Restaura a minha direção. E me dá coragem para obedecer, mesmo sem entender tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou isso com sinceridade, algo acabou de se mover. Não nos céus visíveis. Dentro de você. A direção de Deus começa com a disposição de recebê-la. E você acabou de mostrar que está disposto. Isso não é pouca coisa. Isso é o começo de tudo. Antes de sair, faça isso agora. Se essa palavra chegou fundo no seu coração hoje, clica no gostei agora. Não porque eu preciso dos números, mas porque tem alguém, agora, perdido na mesma encruzilhada que você estava.
E o YouTube só vai mostrar esse vídeo para essa pessoa se você apertar esse botão. Você pode ser o instrumento que leva essa mensagem para quem precisa. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, o sino de notificações ativado é o que garante que a próxima palavra vai chegar até você. Porque esse canal existe para uma única coisa: trazer palavras que chegam fundo, quando você mais precisa. Me conta nos comentários agora. Qual foi a frase de hoje que chegou mais fundo no seu coração? Eu leio todos os comentários. E antes de eu te deixar, você não chegou até aqui por acaso. Cada história, cada palavra, cada segundo desse vídeo foi preparado para alguém exatamente como você. E se algo tocou o seu coração hoje, é porque Deus ainda não terminou de escrever a história da sua vida. Ele quer te dar uma direção. Ele sempre quis. A questão nunca foi a vontade dele. Foi a sua disponibilidade. E você acabou de mostrar que está disponível.